Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto deste sábado, dia 16 de dezembro, está na segunda carta de João, versos de 1 a 3. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais eu amo em verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Esta carta de João, chamada segunda carta de João, endereçada à senhora eleita, e ele se intitula como ancião. Algumas versões, alguns estudiosos, eles se referem a essa senhora eleita como a uma senhora mesmo. E entre esses estudiosos existem até alguns que dão até nomes para estas mulheres que recebem essa carta. Só que ela é uma carta enviada a uma pessoa. E esses estudiosos, eles trazem vários nomes de mulheres e defendem a ideia de que foram elas que receberam esta carta. Outros estudiosos acham que a senhora eleita era uma igreja. E eu, na minha ignorância, eu que não tenho acesso a grandes estudos, concordo com essa ideia de que a senhora eleita seja a igreja e os seus filhos sejam os membros desta igreja. Só que nós ainda não conseguimos, eu ainda não consegui definir qual seria esta igreja. Porque João não escreve, provavelmente, da ilha de Patmos, onde ele estava colocado por causa do Evangelho. Ele provavelmente, nós também não temos a garantia de onde ele escreveu, mas João viveu a maior parte da sua vida, da sua velhice, na cidade de Éfeso. Então, antes dele ser deportado para a ilha de Patmos, ele viveu grande parte da sua vida na igreja de Éfeso e provavelmente ele tenha sido pastor da igreja de Éfeso. Ora, se ele escreveu a carta de Éfeso, onde ele residiu, ele com certeza não foi para a igreja dos Efésios que ele escreveu. Se ele escreveu a carta no exílio, pode ser que essa igreja, que ele chama de senhora, e seus filhos, e que ele amava, possa ser a igreja de Éfeso. Mas nada que nos possa garantir ou afirmar serem verdadeiras essas ideias que são colocadas. Mas o importante na carta não é a gente saber
a quem ela foi dirigida, se foi a uma mulher, se foi a uma igreja, o importante é saber o conteúdo da carta. E o conteúdo vai nos levar a uma visão do que é a igreja, do que era esta igreja que recebeu essa carta e do que é a igreja de hoje. Então é esta visão que nos é necessária. E ele vai dizer ao longo da sua carta que ele se alegra, no verso 4, ele se alegra por ter achado alguns dos membros desta igreja que estão andando na verdade. Interessante esta palavra de João, porque ele ama a igreja, ele ama os seus filhos, mas ele afirma que entre os seus filhos existem alguns que andam na verdade. Ele não diz que existem alguns que estão se desviando da verdade, mas alguns que andam na verdade. Isso me leva a pensar que a maioria não andava na verdade. Qual é a minha igreja hoje? Qual é a sua igreja hoje? Será que nós estamos nesta condição de apenas alguns permanecerem na verdade? E se estivermos nessa condição, você e eu, nós estamos neste grupo que permanece na verdade? Eu quero fazer esse desafio a cada um de nós. Não importa a mídia, não importa o que os outros falem, não importa o que os outros pensem, importa é que eu e você continuemos andando na verdade. Que nós tenhamos um sábado abençoado e abençoador. Amém.